Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre acompanhando o programa, acompanhando a gente, né, de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, aqui nas bancadas, debatendo, discutindo, aprofundando junto com você os assuntos importantes, os temas, né, que fazem aqui a nossa pauta regional e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Reprise também de segunda a sexta às 20 horas, 8 da noite, né, e no final de semana, 2 edições do Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Começando sempre aqui pela minha esquerda, prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSTB, está conosco em mais essa edição do painel regional, ao lado do prefeito nosso Heraldo José dos Santos, e aqui à minha direita, advogado e também comentarista habitual aqui do painel, o Manuel Rogério. Telefone aberto, 30 14 52 81, ligue para cá com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em discussão aqui no programa, e pelas redes sociais também para sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Eu vou alertar, nós já temos uma churrada de perguntas aqui ao prefeito pelo nosso Face, alguns telefonemas também que já foram dados para cá. Na medida do possível, com muitos assuntos para a gente debater, discutir com o Paulo Alexandre Barbosa, a gente vai tentar, né, abrir espaço para o telespectador, senão a gente repassa aí para a assessoria de comunicação, extremamente bem pilotada pelo nosso Rivaldo Santos, e aí ele repassa ao prefeito, o prefeito responde, enfim, você vai ficar, claro, bem informado sobre as coisas da cidade. Na abertura do painel regional, sempre aqui os parceiros do programa, o DL, Diário do Litoral, circulando aqui por toda a cidade, diz aqui na manchete, CPMF é a garantia para abono e seguro-desemprego, diz Levi. Ministro diz que se não for aprovado o tributo, há o risco dos benefícios dos trabalhadores serem prejudicados. Eu passo aqui ao prefeito Paulo Alexandre, por favor, aqui uma edição do DL, uma outra para o Heraldo também, e aqui o Manuel Rogério ganha também o DL de hoje, tá certo? E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, você sabe, circula por todo o estado, pela região também, não é claro? Traz aqui na capa a manchete, né, 31% dos brasileiros passam mais de 1 hora por dia no trânsito, é o problema eterno da mobilidade urbana, que, de certa forma, nos atinge bastante aqui também pela região. O prefeito ganha aqui o Gazeta, também o nosso Heraldo e o Manuel Rogério. E eu agradeço já as participações importantes. Prefeito Paulo Alexandre, obrigado por estar conosco. Tudo bem, prefeito? Tudo ótimo, Edgar, prazer estar aqui, acompanhar prazer nosso. O Rogério, também o Heraldo, a Daniela e todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Importante esse espaço aqui para discutir assuntos importantes para a nossa cidade e para a nossa região. Heraldo José dos Santos, prazer revê-lo mais uma vez, né? Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Cumprimentar o nosso prefeito, Paulo Alexandre, o colega Rogério e também a nossa querida Daniela. Muito bem, Manuel Rogério mais uma vez conosco, prazer também recebê-lo, tudo bem, não é, Rogério? Tudo bem, Boturão, boa tarde especial aos nossos telespectadores, a Daniela, ao Heraldo e a nossa autoridade máxima do chefe do Executivo, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Muito bem. O telefone a Daniela confere já na sequência, né? E também o nosso espaço pelas redes sociais. Lembrando, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e acompanhe o programa em tempo real. Painel encerrado, você revê pelo YouTube, tá certo? Preferir os melhores momentos, na sua opinião, evidente, não é? Ou, se achar mais interessante, claro, o programa por inteiro. Daniela Fiscarelli, mais uma vez com a gente aqui, acompanhando a sua participação e a produção do nosso time aqui do painel regional. Tudo bem, né, Dani? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto, esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 30 14 52 81. Muito bem, cumprimento especial, uma referência especial ao professor, aos professores, professoras. Hoje é o dia do professor, 15 de outubro, né? Alguns muito sofridos, né? Outros têm uma facilidade um pouco melhor, alguns marcam a nossa vida desde a infância, outros passam batido, né? A gente não se lembra muito, mas de maneira geral, como diria o filósofo, o professor é a luz nas trevas da ignorância, né? E é por aí mesmo, né? O condutor aí do bom caminho da meninada, do jovem, do adolescente e, claro, do adulto, já aí no nível superior também. O parabéns aqui de todo o time do painel regional pelo Dia dos Professores, a todos que têm essa capacidade, esse dom divino aí de ensinar, não é?
Prefeito Paulo Alexandre, uma série de temas, uma série de assuntos importantes, discutidos aí, debatidos aqui durante o painel regional, e com a sua presença aqui fica melhor para a gente esclarecer o santista, o telespectador, por exemplo, essa questão da Sabesp aí, alguns criticaram, acharam que não foi o melhor caminho, o prefeito já disse em algumas entrevistas que a saída foi muito boa aqui, é uma dívida enorme que a cidade tinha com a Sabesp, e agora o contrato assinado pelo prefeito, pela prefeitura, pelo governo do estado, vem trazer aí uma situação melhor para o município, para a cidade, em que a gente pode considerar? Olha, Edgar, esse é um assunto extremamente importante. Todos nós estamos acompanhando o momento que o país vive, um momento de crise, de retração econômica, e nós estamos trabalhando desde o primeiro dia de gestão para promover ajustes, cortes, tornar a máquina pública mais eficiente, racionalizando os gastos. E também fazendo uma análise das dívidas que a prefeitura tem. E nesse ponto, a dívida com a Sabesp é a maior dívida que o município tinha. Nós tínhamos uma dívida acumulada pela falta do pagamento de conta de água nos últimos 25 anos em torno de 332 milhões de reais. Inclusive, boa parte dessa dívida já com ações ajuizadas, já julgadas pela Justiça, ou seja, com obrigação de pagar da Prefeitura Municipal de Santos. Então, nesse contrato, e por outro lado, a Sabesp opera há décadas no município, né, sem nenhum contrato, sem nenhuma formalidade, mas opera normalmente. Então, o que nós buscamos com a Sabesp foi um acordo onde a Sabesp recebeu a legitimidade para operar na cidade, o que ela já faz de maneira informal, passou a fazer formalmente, né, com um contrato. E o que o município recebeu como contrapartida? Primeiro, essa dívida foi quitada, os 332 milhões na sua integralidade foram quitados. Segundo ponto, o município recebe também nos próximos 3 anos 130 milhões de reais para realizar investimentos em obras e projetos que sejam prioridade da Prefeitura Municipal de Santos. Recurso esse que será muito importante, inclusive a primeira parcela será paga no final desse mês de outubro. 130 milhões no total? 130 milhões no total. Em 3 anos? Distribuídos em 3 anos, nós começamos a receber agora no mês de outubro a primeira parcela. Além disso, durante a vigência do contrato com a Sabesp, o município vai receber um percentual da receita da Sabesp. Tudo que a Sabesp faturar na cidade vai repassar para o município percentual na ordem de 0,53%, o que, na vigência completa do contrato, dá um valor em torno de 50 milhões de reais. Além disso, nós recebemos mais 3 imóveis, né, da Sabesp. A Caixa d'Água da Avenida Pedro Lessa, a Avenida dos Bandeirantes, imóvel na entrada da cidade, e também a Avenida São Francisco 500. 3 imóveis com um valor agregado bastante significativo que são incorporados ao patrimônio do município. Um outro aspecto importante, a Sabesp, na vigência do contrato, se compromete a realizar investimentos na cidade na ordem de quase 500 milhões de reais. Afora o perdão da dívida, afora os 130 milhões que o município vai receber e a participação de 0,53, que soma 50 milhões, e os imóveis, a Sabesp se compromete a investir quase 500 milhões de reais na cidade. E além disso, Santos, com toda essa negociação, o contrato que foi feito, que aliás durou 3 anos essa negociação, eu comecei a fazer essa negociação após a eleição, imediatamente após, em outubro de 2012, mesmo antes de assumir a prefeitura, e conseguimos concluí-la somente agora. Aliás, isso já era uma demanda do outro governo, inclusive em 2010 a Câmara Municipal aprovou uma lei autorizando essa negociação e ela não se efetivou. E qual... Aliás, foi aqui no painel regional que você esteve aqui conosco no final do ano passado e nos relembrou dessa dívida. O Heraldo estava no programa, o Rogério acho que estava também. Nós ficamos realmente um olhando para a cara do outro, extremamente surpresos, porque ninguém mais se lembrava desse assunto. Uma dívida expressiva. E um outro ponto importante, Edgar, é que com essa negociação a prefeitura passa a ter uma outra condição junto à Sabesp, que nunca teve nos últimos 30 anos, que é a condição de município adimplente, município que paga as suas contas em dia. Com isso, nós podemos acessar a programas de benefícios da Sabesp que proporcionam desconto para o município. Qual o resumo disso? A partir de agora, pagando em dia com o município de Santos, está pagando, sendo adimplente, nós vamos pagar praticamente 50% do valor da conta de água do município. Ou seja, vamos ter um desconto
50%. E são inúmeros benefícios, é um pleito antigo da cidade, uma necessidade e com certeza trazendo um resultado que, entre tudo que foi movimentado, nós estamos falando de investimentos aí, em recursos na ordem de R$1 bilhão, né? Somando todos os investimentos, seja a quitação da dívida, que a prefeitura vai receber, que a Sabesp vai colocar. Acredito a qualquer tempo seria um ótimo negócio para a cidade. No momento como esse que nós estamos vivendo, eu diria que é imprescindível, é uma necessidade que nós conseguimos suprir uma negociação concluída que vai trazer inúmeros benefícios. E além do que, a partir de agora, com o contrato, nós temos muito mais poder de fiscalização dos serviços da Sabesp na cidade, que até então não existia uma legitimidade, uma relação formal estabelecida, o que muitas vezes impedia a prefeitura de adotar algumas medidas que agora passarão a ser adotadas no sentido de que nós possamos fiscalizar com mais rigor a Sabesp. Diga, Arnaldo, pois não. Prefeito, a gente sabe que tem um princípio jurídico que diz que o administrador do presente, assim como os legisladores do presente, eles não podem criar dificuldades para os administradores e legisladores do futuro. A celebração desse convênio por 60 anos, o senhor não acredita que seja um prazo demasiadamente longo demais e que pode atingir aí 3 ou 4 gerações? Além do que, a Sabesp tem recebido muitas críticas em termos de realização de serviços, mais recentemente por conta dessa crise hídrica, já é apelidada de torneira fechada, e mais recentemente aí decretou sigilosamente sigilo, né, dos seus investimentos, dos seus programas, enfim, de tudo. Quer dizer, esse tempo não seria longo demais? E outra coisa, prefeito, comenta-se também que a negociação foi boa, em especial neste momento para o seu governo, em razão da queda de arrecadação, como o senhor mesmo citou, e para facilitar, né, a vinda de recursos, para socorrer o caixa da prefeitura e também irrigar aquele programa Santos Novos Tempos, que andou patinando aí com a perda de recursos do Banco Mundial. Olha, Heraldo, eu acho que esse princípio de administração é muito importante, ou seja, de não ter dificuldade, não criar dificuldade para a próxima administração, é muito pertinente. E com certeza, o meu sucessor, qualquer que seja ele, não vai receber o que eu recebi de dívida, de 332 milhões de reais. Vai receber um caixa saudável, né, sem essa dívida. Então isso é um ganho, né, para o próximo governo e para as próximas gerações da cidade, porque nós eliminamos essa dívida. Esse é um ganho extremamente importante. O contrato, ele não é de 60 anos, essa é uma informação equivocada. É um contrato de 30 anos que poderá, se a cidade assim desejar e a Sabesp também, ser renovado por mais 30 anos. Além do que, o contrato é um contrato onde existem metas estabelecidas e resultados que devem ser atingidos. Caso as metas não sejam cumpridas e os resultados não sejam atingidos, as partes podem encerrar o contrato sem nenhum tipo de dificuldade, desde que as normas ali dizem que as metas não sejam cumpridas. Então, não vejo dificuldade alguma nisso, não é um benefício para o nosso governo, ao contrário, a maior parcela de recursos a ser recebida será recebida pelo próximo prefeito da cidade, pelo próximo governo, não por esse, porque nós vamos ter 1 mais 3 são 4 anos, nós temos mais um ano de governo apenas. Então, a maior parcela de recursos irá contemplar o próximo mandatário da cidade de Santos, não esse governo. Essa foi uma negociação, Heraldo, que foi feita, que se arrastou por muitos anos, e não foi feita pensando numa próxima eleição, foi feita pensando numa próxima geração de santistas que terão uma relação formal, prefeitura com uma relação formal estabelecida, com recursos e benefícios, uma relação muito importante para que nós possamos garantir investimentos para a cidade. Pois não, Rogério. Bom, eu concordo em parte com o Heraldo. Eu tenho aqui minhas diferenças com a Sabesp. Eu acho que ela não vem atuando corretamente da forma que deveria atuar em relação até a essa questão da torneira seca. Mas, Heraldo, eu acho que do ponto de vista jurídico, é uma tendência agora, inclusive com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, você fomentar a conciliação das partes. Tanto é que agora você vai ter conciliadores pelo próprio judiciário, onde as pessoas de nível universitário, não necessariamente formadas em direito, vão atuar como conciliadores, buscando o quê? Buscando aproximação das partes, para as partes transigirem
e você criar uma nova tendência que você não tenha aquele espírito litigante. Porque quando uma sociedade ela é muito litigante, quem perde é a própria sociedade. E se você entra em acordo, se você elimina um problema onde as partes se conciliaram, é menos um problema judicial, é menos um litígio e só quem ganha é a própria sociedade. Muito bem. Queria entrar no outro assunto aí, o prefeito já falou da situação atual, né, que passa a prefeitura e outros municípios passam situações 20 mil vezes piores pelo que a gente vê aqui. Recebemos a prefeita Antonieta na semana passada, recebemos aqui representantes de São Vicente semanalmente também, e os noticiários que a gente vê pela mídia. O prefeito deu uma entrevista recentemente ao Diário do Litoral, né, onde falou em 8% de queda de arrecadação que estava previsto para 2015. Né? Isso, evidentemente, que causa lá uma diminuição no caixa da prefeitura. Né? E nós temos aí uma série de obras, né, que estão sendo realizadas aí pela prefeitura, pelo município, e que eu não sei se vão causar prejuízos nessas obras, se os prazos vão ser dilatados, enfim. É importante passar aí uma visão aí ao telespectador do que está acontecendo no momento. Com certeza, Edgar. Essa negociação com a Sabesp vai ajudar a cidade a honrar esses compromissos, continuar executando essas obras. Aliás, é importante ressaltar ainda sobre essa questão da Sabesp, que esse é um pleito da maioria absoluta dos municípios. Inclusive, meus colegas prefeitos aqui da região estão com as mesmas demandas junto à Sabesp e estamos apoiando através do Condesb, inclusive, para que eles consigam também avançar e negociar, porque é evidente que ter uma dívida como tinha o município de Santos, acho que não é interessante a ninguém. Eu não vejo interesse algum para o município de manter uma dívida de 332 milhões de reais com a companhia, sendo que ela continua a operar na cidade e o município não recebe absolutamente nada. Acho que não é esse o princípio da administração pública, né? Do interesse, da razoabilidade, que são princípios importantes da economicidade, princípios esses que norteiam qualquer gestão pública que seja eficiente e que atenda ao interesse público, não a interesses políticos. Com relação à queda de arrecadação, essa é uma realidade no Brasil inteiro e cabe ao gestor público. O gestor público ele não é escolhido, né, para fazer diagnóstico, apenas para apontar problemas. Ele tem que buscar soluções, é isso que a população espera. E é isso que nós estamos fazendo, utilizando a criatividade, trabalhando mais, trabalhando melhor para superar os obstáculos existentes e ampliando capacidade de investimento. A resposta de Santos à crise, Edgar, é investir mais do que se investiu nos últimos anos, ampliar a capacidade de investimento, porque o investimento gera emprego, distribui renda e movimenta substancialmente a economia. Só para citar um dado, as obras da prefeitura que estão sendo desenvolvidas, elas têm hoje mais de 3 mil empregos sendo gerados. São 3 mil postos de trabalho nas obras que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Santos. Então, por isso, nós vamos sim manter o ritmo das obras, vamos entregar as obras que foram iniciadas. É uma preocupação, está tudo dentro de um planejamento, né, para que nós possamos ter aí o início, o desenvolvimento e a conclusão dessas etapas de obras que são importantes para a cidade de Santos, que visam dar mais qualidade de vida para o cidadão na área da saúde, na área da educação. Nós temos que utilizar a criatividade e criar alternativas para superar a queda de arrecadação. E é isso que está sendo feito. Uma negociação com a Sabesp como essa foi importante, o programa de parcelamento das dívidas da Prefeitura, que nós aprovamos com o apoio da Câmara também, foi importante, está em vigência. A questão dos depósitos judiciais, a nova legislação federal que permite às prefeituras sacar parte desses recursos, também regulamentamos essa legislação, vai ser mais uma fonte de recurso, enfim, várias ações, além dos cortes que estão sendo feitos, para quê? Para que a gente possa gastar menos com a máquina, mais com o cidadão e preservar a capacidade de investimento da prefeitura. Muito bem, vocês têm alguma pergunta aí, Heraldo, com relação a obras, investimentos? Enfim? É só uma observação, prefeito. A gente vê que realmente há diversas frentes de trabalhos abertos no município, mas a conclusão de algumas obras, na verdade, fica inconclusiva. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Aquele pontilhão ali da Epitácio Pessoa com o Canal 4. Foi feito, reforçou, foi reaberto, está tudo ótimo. Só que a empresa, eu não sei porquê, não foi refeito a mureta do canal. E isso já se passa mais de 2 ou 3 meses. E as pessoas me vêm e perguntam, Heraldo, o que houve e tal? O que aconteceu? Será que não estava no contrato? Será que a empreiteira esqueceu? Por que acontece esse tipo de coisa, prefeito?
Olha, é importante aproveitar o seu conhecimento da cidade, Heraldo, e também a audiência do programa para esclarecer pontos como esse. Primeiro, que essa obra do pontilhão que você está colocando, ela foi executada na metade do tempo previsto, né? Ela tinha um tempo de execução em contrato e ela foi executada quase com a metade do tempo, ou seja, não é que atrasou, foi entregue no prazo, foi entregue antes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos fazendo também no Canal 4 a obra da ciclovia do Canal 4. E, portanto, por que não pôde ser concluída a obra do pontilhão? Porque nós temos a ciclovia. Se nós concluíssemos a obra do pontilhão, essa lateral que você fala, do canal, ela teria que ser quebrada por conta da ciclovia. Então, nós estamos caminhando com a obra da ciclovia do Canal 4. Se você acompanhar o Canal 4, você vai ver que ela está evoluindo. E quando chegar no pontilhão, que é a quadra praticamente da praia, será feito o acabamento. Não foi feito o acabamento porque nós não podemos desperdiçar dinheiro público, né? Está tão difícil, então a gente não pode fazer algo que depois vai ter que ser destruído, porque são duas obras independentes, o pontilhão e a ciclovia. Vamos aproveitar para fazer o nosso intervalo. Em instantes a gente retoma aqui a sequência do painel regional com a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Já, já. Muito bem, retomamos aqui a sequência do nosso painel regional, com muita satisfação recebendo o Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, do PSDB, o Heraldo conosco também, Manuel Rogério, a Daniela já com algumas perguntas, né? São várias chegando, mais uma vez a gente orienta, não vai dar tempo de fazer todas ao prefeito, evidentemente, tem muito assunto aqui para discutir e para debater do dia a dia da cidade. E em cima da questão da queda da arrecadação, tem obras importantes aí. Eu queria saber o seguinte, mais voltado para a área da saúde, que é um problema enorme, né, que a cidade tem, a região, o estado, o país, eu acho que o mundo, né, tem, e Santos, evidentemente, tem que cuidar do que é seu, dos seus munícipes, claro, né. Questão do PS Central, novo PS Central, a inauguração já está marcada, muita gente pergunta aqui para a gente, né, o prédio está lá construído na Joaquim Távora e pela Uniluz, né, Universidade de Lusíada. E o Hospital dos Estivadores, em que pé estamos e quando é que efetivamente deverá ser entregue? Então, questão mais ligada à saúde. Olha, Edgar, a saúde é uma prioridade em relação aos investimentos que a Prefeitura vem fazendo. Nós estamos construindo 10 novas policlínicas, né, em diversos bairros da cidade, na Lemoa, no Jardim Piratininga, no Bom Retiro, na Areia Branca, Ponta da Praia, Aparecida, Morro de São Bento, Morro Santa Maria, todas novas unidades dentro de um novo padrão de conforto e de qualidade para a população santista. Então essas obras serão entregues no primeiro semestre do ano de 2016, estão sendo concluídas, algumas no estágio mais avançado, outras no estágio inicial, mas todas elas serão entregues no próximo ano de 2016. Além disso, nós teremos 3 novas UPAs na cidade, além das 10 novas policlínicas. Dessas 3 UPAs, uma é a UPA Central, que vai substituir o Pronto-Socorro Central, um investimento de quase 25 milhões de reais, entre compra da área, construção do prédio. O prédio está pronto, como você falou, estamos aí no processo de seleção e de definição de equipamentos para que ela possa ser aberta ao público até o final do ano. Até o final de 2015, nós vamos ter a UPA Central aberta, que vai substituir o Pronto-Socorro Central. E um investimento importante destacar aqui, de quase 25 milhões de reais, sem 1 centavo de dinheiro da Prefeitura, sem 1 centavo de dinheiro público. Uma boa parceria que nós fizemos com a Fundação Lusíada e vamos entregar certamente o prédio mais moderno e mais bem equipado na área de saúde pública da cidade de Santos, que será a UPA Central. Estamos construindo a UPA da Zona Noroeste, ali na Jovino de Melo, em frente ao 5º DP, também com previsão para entrega no ano que vem. Essa obra é uma obra importante para atender a população da Zona Noroeste. E o pronto-socorro da Zona Leste, que também será substituído por uma UPA. Nesse momento, nós estamos adequando o imóvel que vai receber temporariamente o pronto-socorro da Zona Leste para que ele possa ser demolido e nós possamos iniciar as obras. O contrato dessa obra já está assinado, a licitação já foi concluída, então logo ocorra a mudança, nós já vamos iniciar a obra da UPA da Zona Leste, possivelmente logo no mês de janeiro do ano que vem. Além das 10 novas policlínicas, as 3 UPAs, nós temos o Hospital dos Estivadores. Estamos trabalhando nas obras do hospital em ritmo intenso, temos aí em torno de 65% das obras do hospital já concluídas, né? Avançamos bastante recentemente, convidamos o governador Geraldo Alckmin para visitar as obras do hospital. Aliás, o Estado é nosso único parceiro na construção do hospital, na
reforma, né, e na construção, porque nós tivemos que construir 2 novos prédios, 2 novos blocos lá no Hospital dos Estivadores, então a reforma e construção do Hospital dos Estivadores, um investimento bastante importante, quase 40 milhões de reais nessa obra do hospital. Vamos ter um hospital moderno, um hospital que vai ser referência não só para Santos, mas para toda a região. E estamos permanentemente em diálogo com o Ministério da Saúde, que não participa da obra do hospital, e também com o Estado, para que nós tenhamos recursos para o custeio. Porque o mais caro na saúde, que envolve o maior volume de investimentos, é o custeio, é o dia a dia. Então nós temos pleitos e compromissos já firmados, que nós esperamos que se concretizem do próprio governo federal, de nos apoiar no custeio das atividades do Hospital dos Estivadores. Saída do ministro Arthur Chioro, que é santista, não é? É do quadro, né, da prefeitura, inclusive está sempre aqui por Santos, atrapalha um pouco ou não? Olha, nós esperamos que não, porque trata-se de um tema de interesse nacional, esse hospital, eu diria, porque o Ministério, até bem pouco tempo atrás, tinha anunciado a disposição de investir num hospital aqui na região, sabendo da carência que nós temos aqui na região da Baixada Santista. Então vai ser uma boa oportunidade do Ministério colocar recurso nesse hospital, que estará pronto no ano que vem. A Prefeitura está executando as obras, está à frente disso, o nosso compromisso é entregar e nós vamos entregá-lo no ano de 2016. Diga, Rogério. Na nossa bancada de segunda-feira, me parece que na outra segunda-feira, nós fomos questionados aqui pelo telespectador sobre a questão das OS que vão ser implantadas em Santos, e quando se trata da área de saúde, me parece que vai ter atuação de OS. Eu particularmente me posicionei favorável às OS, porque eu vejo que não seria aplicável em questões, naturalmente, questões de Estado, polícia, fiscalização, assuntos estratégicos do governo, mas que na área da saúde ela poderia se aplicar muito bem. O Heraldo, eu me recordo, se colocou contrário por conta de alguns acontecimentos que vêm ocorrendo em Cubatão. O noticiário também cita problemas de várias outras OS. A Prefeitura de Santos, em relação a isso, ela está adotando algum tipo de prevenção para que não ocorra aqui em Santos, em relação à OS, o que ocorreu, por exemplo, em Cubatão? Olha, Rogério, muito boa pergunta. Nós, primeiro, introduzimos a OS como mais um instrumento para aperfeiçoar e melhorar a qualidade da gestão pública, né? Aonde ela funciona, traz bons resultados. Nós temos aí, eu sempre cito esses exemplos, porque é importante, nada melhor do que o exemplo, na área da saúde mesmo, a avaliação dos hospitais da rede SUS, que fazem parte do SUS. O hospital mais bem avaliado é o Instituto do Câncer de São Paulo, que é gerido por uma organização social, né? É o melhor do país, né? E uma OS que faz a gestão. Na área da cultura, nós temos a Orquestra Sinfônica de São Paulo, OSESP, também, que a gestão é feita por uma OS. E é a melhor orquestra sinfônica do país e uma das melhores da América Latina. E assim vai, né? Nós temos aqui, para não ir muito longe, o Museu do Café, muito bem administrado por uma OS, o AME de Santos, que é uma referência, bem avaliado, que é administrado também por uma OS. Então esse é um modelo produtivo, é um modelo que traz mais flexibilidade, mais agilidade à administração, e por isso nós fizemos essa opção respeitando os procedimentos. Aprovamos um projeto de lei na Câmara, criamos normas rígidas de controle, de fiscalização, e seremos aí extremamente rigorosos na fiscalização. Acho que o que diferencia de fato o trabalho, né, e o resultado das organizações sociais em todos os municípios é a gestão, é o acompanhamento, e obviamente também tem instrumentos legais para realizar essa gestão. É uma experiência nova, obviamente, né, se tratando do município de Santos e da área da saúde especialmente, que nós vamos evoluir, vamos aprimorar e vamos avançar. Eventuais erros que possam surgir serão corrigidos, serão aprimorados, porque nós queremos oferecer um serviço com mais qualidade para a população santista, que merece isso. E é por isso que nós estamos utilizando mais esse instrumento, que já é utilizado pelo governo federal, pelo governo estadual, por diversos municípios, e que vem a Santos como mais uma inovação no sentido de qualificar a gestão municipal. Daniela Fiscarelli, vamos tentar abrir o espaço para o telespectador participar um pouquinho, depois a gente volta aqui para as perguntas da bancada. Ok, tem uma pergunta do Josimar Lopes Aparecida. Prefeito, aproveitando o Dia dos Professores, quando vamos ter um ensino decente em nossa cidade?
Olha, Educação é um problema nacional também, né? Olha, Josimar, grave, né? essa educação é um desafio, né, importante, né? E é um investimento que deve ser contínuo, permanente, frequente. Os resultados não acontecem do dia para a noite, né? E é fundamental que a gente possa caminhar no sentido de investimento. O município de Santos, para o ano que vem, a área de educação é a área que recebeu a maior parcela de recursos no orçamento municipal, em torno de 510 milhões de reais, recursos esses que estão sendo investidos na qualificação, na melhoria dos nossos equipamentos públicos. Estamos construindo novas escolas no Imbaré, ali na Pedro Lessa, no Marapé, na Vila São Jorge. Estamos reformando e qualificando melhor as escolas existentes, bem próximo ali da Aparecida, no Imbaré. Florestan Fernandes foi completamente reformado, outras escolas estão sendo reformadas para que tenham um ambiente com mais conforto para os alunos. A valorização dos professores, que é essencial, Josimar. Santos é uma das primeiras cidades do Brasil, se não a única, que desenvolveu um programa chamado Mestre Aluno, que proporciona aos professores da rede municipal a possibilidade de fazer mestrado e doutorado, ou seja, de se qualificar com o pagamento feito integralmente por parte da prefeitura. Esse é um programa muito bem sucedido no sentido de que a gente possa qualificar os professores, né? Quando o professor está mais bem preparado, nós temos certamente uma aula melhor e um processo de ensino-aprendizagem se desenvolvendo com mais qualidade. A Prefeitura de Santos investe mais do que 25% em educação, mais do que determina a Constituição. Aliás, se todos os entes da federação investissem mais em educação, Josimar, especialmente o governo federal, porque na educação básica nós temos um Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica. E mais de 80% dos recursos que compõem o Fundeb, que financia a educação básica do Brasil inteiro, vem dos cofres municipais e estaduais. O governo federal coloca a menor parcela de recursos no Fundeb e, ao mesmo tempo, é o que mais arrecada. De toda a arrecadação tributária no país, 60% é arrecadado pela União, 23% pelos estados e 17% pelos municípios. Então, os municípios colocam mais recursos para financiar a educação básica e recebem menos, arrecadam menos. Há uma incoerência, né? Uma grande diferença. Então, acho que é importante que a gente tenha uma ampliação dos recursos destinados à educação para que a gente possa qualificar melhor os professores, remunerar melhor os professores. Aliás, hoje é dia dos professores, meus parabéns a esses grandes guerreiros, educadores, que fazem esse processo de transformação do processo de ensino-aprendizagem no dia a dia das nossas escolas. Agora, mesmo com esses desafios, Josimar, a Rede Municipal de Ensino de Santos é uma referência no Brasil, é uma referência na região. Os indicadores apontam nessa direção, todas as pesquisas que são feitas recentemente. Só para citar um dado aqui, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolveu um índice para medir a eficiência das administrações públicas das prefeituras do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas é quem fiscaliza, quem tutela a administração pública, as prefeituras em todo o Estado. O órgão fiscalizador criou um índice de eficiência e foram 7 parâmetros definidos pelo Tribunal de Contas. Governança, tecnologia e, dentre eles, educação. E 5 níveis de nota, de A até C+. Poucos municípios em São Paulo tiveram nota A em educação, altamente efetivo, altamente eficiente. E com muito orgulho o município de Santos foi um desses. Então nós temos muito por fazer, mas também muito já foi feito, consolidando uma posição importante na educação santista. Prefeito, há alguma previsão de aumento de vagas para o próximo ano na rede municipal? Até mesmo em razão da crise, que muitas famílias não vão conseguir suportar despesas com essa área de educação e normalmente ocorre essa tentativa de transferência. A rede se preparou? A rede já vem sentindo essa procura ou ainda não? Vem, Heraldo. Esse é um fenômeno, essa ampliação do atendimento, dos serviços que são prestados pelo poder público, vem se ampliando em todas as áreas. Na área da saúde, por exemplo, nós temos equipamentos públicos da prefeitura em que nós atendemos 60% de santistas e 40% de moradores de outras cidades. E, além disso, o atendimento global vem se ampliando, muitas vezes pela ausência de um convênio médico, e pelo corte de despesas, pelo momento que o país vive. E na área da educação não é diferente. Nós estamos nos preparando no próximo ano
para uma ampliação, já estamos sentindo isso, o número de matrículas, as reservas de matrícula, a manifestação de vontade para o ano que vem, ela já se inicia nesse ano de 2015 e nós temos sentido isso, tanto é que as medidas adotadas para o ano que vem, vou dar um exemplo aqui, a questão dos uniformes. Os uniformes já estão contratados, né, comprados para o ano que vem, para que a gente possa entregar na primeira semana de aula, como tem sido feito nos últimos anos do nosso governo. E nós já estamos previsionando um número maior, justamente porque nós temos aí uma expectativa de novas matrículas na rede pública, decorrente da migração de alunos que hoje se encontram na rede particular para a rede pública. E também a construção de novas unidades escolares, no Imbaré, no Marapé e na Zona Norte, na Vila São Jorge, também que estão sendo feitas e vão entrar em funcionamento no ano que vem. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o prefeito, que vai sair um pouco dessa questão da saúde. Assim, eu tenho muito contato com empresários do setor portuário e eles têm reclamado que aqui no Porto de Santos os exportadores e importadores vêm encontrando muitas dificuldades por questões da Vigiagro, por questões da Anvisa. E agora, recentemente, o Brasil acabou de perder a assinatura do Tratado Transpacífico, feito pelos Estados Unidos e pelo Japão, onde fatalmente isso atingirá uma queda de 20% das exportações. O que os empresários têm dito? Que em outros portos, como Paranaguá, Itajaí, esses órgãos eles atuam com mais agilidade, com menos burocracia, e que isso tem levado a maioria das exportações e importações para esses portos e que corre o risco de um esvaziamento do Porto de Santos. O governo Paulo Alexandre, como é que está a integração deste governo com esse setor portuário e nessa triangulação de cobrança ao governo federal em relação a esse serviço dos órgãos intervenientes, que digo, passagem, Vigiagro, Receita Federal e Anvisa? O prefeito vai responder, depois a gente faz o intervalo. Olha, esse é um tema extremamente importante, né, e envolve a gestão do porto, a administração portuária, que é de responsabilidade exclusiva do governo federal. Eu, particularmente, defendo que nós temos que rever o modelo de gestão portuária brasileiro, que é um modelo ultrapassado, né? Se comparar com os portos mais desenvolvidos, mais competitivos, que prestam serviços de forma mais célere, com mais competência, todos eles têm uma gestão descentralizada, né? O empoderamento, né, justamente de quem está no dia a dia, de quem está mais próximo do poder local, né? O município deve participar, os municípios, aqui no caso, Santos, Guarujá e Cubatão, têm que participar da gestão portuária. O governo do estado é responsável por todos os acessos ao porto. Qual o sentido do governo do estado não participar da gestão portuária e centralizar essas decisões única e exclusivamente em Brasília, muitas vezes com atores completamente dissociados da realidade portuária, que não conhecem nada de porto, que não conhecem o Porto de Santos, que não conhecem a realidade do maior porto da América Latina e que não conhecem de política portuária. Então, é muito importante para que nós não tenhamos problemas como esse e outros tipos de problema, que são vários, ter uma gestão descentralizada. Agora nós vamos ter um novo ministro, vamos receber o ministro, inclusive, na próxima quinta-feira aqui na cidade, o ministro Helder Barbalho, que eu conheço, porque era o secretário de Pesca, e vamos expor isso, porque o que o governo federal faz é a contramão daquilo que tem que ser feito, né? Enquanto no mundo inteiro o poder local participa e tem assento, tem voz nas decisões que são mais relevantes, aqui cada vez mais se perde espaço. O CAP, por exemplo, que era um órgão onde decisões eram tomadas, onde os municípios tinham uma participação reduzida, mas passou a ser um órgão decorativo, né? Não toma decisão nenhuma, não tem deliberação concreta alguma. Isso é muito ruim para a gestão portuária, não só do Porto de Santos, mas no Brasil. Então, acho que esse modelo de gestão ele deve ser revisto. E essa troca de ministro, essa troca, é uma oportunidade de retomar essa discussão por bem do desenvolvimento do país. Porque quando a gente discute crise, se a gente tiver um porto mais competitivo, Rogério, Edgar, certamente a gente vai ter mais condição de superar a crise, porque aqui nós temos 1/3 da balança
comercial brasileira praticamente. Então, se tiver serviços sendo prestados com mais agilidade, acessos, né, melhores ao nosso porto, certamente os empresários vão ter condição de competir de uma melhor forma e, diante da economia internacional, ter uma melhor performance. Vamos então para o nosso segundo intervalo e, na sequência, retomamos aqui a conversa com o prefeito Paulo Alexandre. Estamos de volta, terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o nosso Heraldo José, o Rogério, não é? E Daniela trazendo aí algumas perguntas, algumas informações na sequência, né, só para a gente amarrar essa questão portuária, o projeto de mobilidade urbana, as obras da entrada da cidade, e parece que temos algumas novidades de licitação aberta, é isso, prefeito? Olha, exatamente, nós temos trabalhado muito nesse projeto da entrada da cidade, que é a obra mais importante que nós precisamos fazer na cidade, né, os acessos à cidade ao porto. Dialogamos aí com o governo federal e com o governo estadual para elaborar um projeto e uma solução. Conseguimos encontrar essa solução, elaborar esse projeto. Foi feito um investimento importante para isso e agora nós passamos à fase de obra. E o acordo é que cada um fique responsável por uma parte da obra. Dividir essa responsabilidade por 3, município, estado e União. A prefeitura se adiantou no sentido de cumprir a sua parte. Nós buscamos financiamento da Caixa Econômica, contrato já assinado, recurso disponibilizado. Já tivemos a primeira licença ambiental relacionada à parte que compete à prefeitura. Semana passada nós vamos fazer as obras aí da prefeitura, que somam em torno de 290 milhões de reais, em 2 etapas. E cada etapa, a primeira etapa com 2 licitações e a segunda etapa com 3 licitações. A primeira etapa, nós já publicamos a primeira licitação na semana passada e a segunda licitação, daqui com exclusividade, Edgar, sai publicada amanhã no Diário Oficial do município. Então, a primeira etapa concluída aí na manhã no sentido das licitações publicadas. Iniciamos os trabalhos para a segunda etapa com o objetivo de publicar até o final do ano, início do próximo, todas as 3 licitações da segunda etapa, que somam investimentos de mais de 200 milhões de reais. O que significa isso, para o telespectador compreender? O viaduto, fazendo a conexão da Martins Fontes com a Nossa Senhora de Fátima, uma ponte sobre o Rio São Jorge, fazendo a conexão com a Rua Júlia e fazendo com que os caminhões não precisem chegar na Martins Fontes, possam sair antes, e corredores de ônibus e uma completa reformulação de todo o entorno da entrada da cidade. Então, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Martins Fontes, nova pavimentação, nova iluminação, novas calçadas, abrigos de ônibus novos, enfim. Nós vamos também qualificar o entorno para garantir acesso a esse novo projeto da entrada da cidade. Por isso, nós temos 2 etapas e algumas licitações, porque são diversos serviços, desde de obra de arte até troca de iluminação de todo o entorno. Toda a iluminação será trocada por iluminação em LED, mais eficiente, mais econômica e também com mais qualidade. Aí nós temos a parte do Estado. O Estado, o governador Geraldo Alckmin, estive em uma reunião com ele, inclusive ontem, no Palácio dos Bandeirantes, para acompanhar o andamento desse projeto da entrada da cidade. O governador já assumiu o compromisso de fazer a sua parte, inclusive, já autorizou formalmente a concessionária a realizar os projetos executivos e, na sequência, a obra da parte que compete ao Estado. Então, do total, município e Estado já tem as suas partes aí encaminhadas. Resta a parte do governo federal, que é um investimento em torno de 200 milhões de reais, e nós vamos levar na próxima quinta-feira essa demanda como prioridade absoluta para o ministro Helder Barbalho, porque esse assunto está no Ministério dos Esportes. Muito bem. Daniela, mais participações aí conosco? Perguntas ao prefeito, enfim. Do Michel do Imbaré. Esse dinheiro que veio agora do DAD de 7 milhões e 700, por que não veio revertido em prol da saúde que anda capenga? Olha, Michel, boa pergunta. Porque o recurso do DAD é uma verba carimbada, ou seja, a utilização dela está vinculada em lei, né? O município não pode usar aonde acha que deve, ele tem que utilizar onde a lei permite. Nesse caso do DAD, devem ser obras com finalidade turística, obras de incentivo ao turismo. Por isso nós fizemos a opção de investir numa reurbanização dos bairros da Vila São Jorge e também do Bom Retiro na Zona Noroeste, que é uma área que precisa, tem essa necessidade de investimento. E na área da saúde nós estamos fazendo investimentos importantes e também contando com a parceria do Governo do Estado, como eu falei aqui no bloco anterior. Daniela, mais participações aí? Sim, do Carlos Raton.
Por favor, alguém pode me explicar o que o governador tucano Geraldo Alckmin pretende? Primeiro, impõe sigilo de 25 anos para processos e documentos relativos ao metrô e transporte em geral. Depois, faz a mesma coisa com relação à Sabesp, só que 15 anos. Agora também quer impor sigilo sobre dados da Polícia Militar. Ou seja, ninguém pode ficar sabendo ou questionar os problemas relacionados às áreas frágeis de seu governo. Transportes, abastecimento e segurança. É isso? Amanhã será educação? Eu particularmente, Boturão, eu penso que esses decretos que impõem sigilo, ele vem na contramão de um processo democrático, de um país que é liberal, tem suas garantias constitucionais, inclusive entre elas o direito de informação, a transparência do poder público. Eu realmente não entendo e sou contrário a qualquer tipo de sigilo, ainda mais imposto como decreto. Essa é uma opinião minha. Não, sem dúvida, né? É uma coisa realmente bastante estranha, né? Inclusive no governo do Geraldo Alckmin, sempre um democrata que lutou aí junto com tantas lideranças políticas para que a gente tivesse essa liberdade de expressão e essas transparências sempre. Não sei se o prefeito chegou a comentar ou conversar com o governador sobre isso. Olha, na questão, obviamente que todos nós somos a favor da transparência e qualquer tipo de atitude que freie o acesso à informação por parte de qualquer governo, ela é descabida. É evidente que tem que se analisar sob o prisma de muitas vezes tem informações que são de segurança, sigilosas e que são estratégicas que não podem ser compartilhadas por razões muitas vezes de segurança, né? De segurança, importante frisar. Agora ninguém é a favor de sigilo e nem mesmo o governador Geraldo Alckmin. Aliás, eu tive recentemente a oportunidade de estar num evento junto com o governador. A Controladoria Geral da União, ela fez uma avaliação em relação à política de transparência de todos os estados brasileiros, né? A Controladoria Geral da União faz esse controle de todos os estados. São Paulo foi escolhido como o estado mais transparente do Brasil, referência, é o primeiro, né? Então, não vejo motivo algum, essa não é uma política de governo e tenho absoluta convicção, conhecendo o governador Geraldo Alckmin, trabalhando com o governador como trabalhei, que os dados serão franqueados, as informações serão disponibilizadas para a população. É que isso assusta o Carlos Raton, que é o pescador de notícias, então ele precisa de informação. Mas é claro que o Ministério Público já se insurgiu contra isso. O decreto, a questão do sigilo em relação às questões do transporte já foi revogada. O próprio metrô, né? Do metrô. O próprio governo ele já revogou essa questão do sigilo. Agora, quanto à Sabesp, ainda não há notícia se houve revogação ou não. Isso aí é fresquinho. No campo da segurança tem algumas questões que são realmente sigilosas. Por exemplo, onde se guarda armamentos. Né? Sim. E outras situações estratégicas do policiamento. Agora, como se viu hoje nos jornais, escala de serviço. Quer dizer, se você amanhã quiser situação do policial, isso não pode ser mantido sob sigilo, sob hipótese alguma. Amanhã você precisa de um dado desse, até para a defesa do próprio policial, saber se ele estava naquele local, determinado dia, hora, tudo isso. Mas quando fala sigilo, quando se você expõe, se exterioriza, né? Mas, assim, interna corpos dentro, para defesa, eu acho que tem acesso. Não, mas agora, vale para você. Você vê que o tema é polêmico. Por exemplo, para a PM, eu já acho que tem que ter sigilo, porque é segurança pública. Do jeito que está aí... Mas a escala de serviço do policial é sigilosa? Porque você vai estar sabendo onde que vai estar o policial, mas você vai ter acesso. E como é que você vai fazer, por exemplo, para resguardar uma defesa sua? Mas aí o policial vai ter acesso, o advogado. Não, quando fala em sigilo, aí... Você precisa ter também. Mas a quem interessa a escala do policiamento, por exemplo? Em determinada situação, você pode ser necessário para você, para resguardar um direito seu. Bom, pode ser também. Foi o policial Boturão. O Boturão não estava de plantão naquele dia. Está lá a escala dele, pronto. Apresentado pelo oficial. Gente, no caso de um inquérito, por exemplo. Exatamente. Mas é importante ter uma diferenciação nesse assunto, que quando há necessidade de alguma informação, seja para preservar um direito, seja por uma demanda judicial, o
Estado é obrigado a prestar informação, a informação a tem que ser quebra do disponibilizada sigilo, imediatamente. O que está se discutindo aqui é não colocar num portal aberto à escala, por exemplo, claro, de policiais, isso não. porque Assim evidentemente como que há uma estratégia da Polícia Militar, há a questão da individualidade do próprio policial, que muitas vezes se envolveu no confronto com criminosos e precisa ter a sua vida resguardada, preservada, e pode ser, de repente, vítima de qualquer tipo de situação. Então, é por isso que é preciso analisar exatamente do que se trata essa confidencialidade e o sigilo. Tem informações que são confidenciais, que são estratégicas e que não devem ser disponibilizadas. Agora, aquilo que pode, não só pode, como deve ser colocado à disposição da população, para a população poder acompanhar, fiscalizar, criticar, sugerir, transparência absoluta, e esse é o princípio do governador Geraldo Alckmin. Minuto final do programa, tivemos no final de semana a transmissão aqui da TV Santa Cecília, no sábado para domingo, né, da escolha de samba enredo da Grande Rio, escola de samba que vai homenagear Santos na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2016. Né? O prefeito esteve lá acompanhando, o Neymar esteve lá, né, agitando uma barbaridade, eu vi alguns trechos ali, realmente o Neymar é um ponto fora da curva. Para fechar, prefeito, rapidamente, como é que foi lá na Grande Rio? A expectativa é grande, enfim, rapidamente nós estamos fechando aí. Positiva, uma oportunidade para a cidade. Santos sempre teve um carnaval que foi reconhecido no Brasil inteiro, chegou a ter o segundo melhor carnaval do Brasil. Tem uma história muito rica, ano que vem vamos completar 470 anos, personagens históricos como José Bonifácio, o maior porto da América Latina, um grande clube de futebol, enfim, uma história densa, rica, que vai ser retratada no maior espetáculo a céu aberto do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, um evento que vai ser transmitido para mais de 150 países, e além da questão do orgulho da homenagem, da satisfação enquanto prefeito, enquanto santista principalmente, nós temos também um resultado para a cidade, né, advindo da questão do turismo, porque nós somos uma cidade turística, na medida que a cidade é exposta com as suas qualidades, com as suas riquezas, certamente isso contribui para que nós possamos receber mais turistas, contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, acho que é uma oportunidade única, nós nunca tivemos essa oportunidade e temos sim que aproveitar essa oportunidade para expor as nossas conquistas, para expor as qualidades que a nossa cidade tem. Obrigado ao prefeito Paulo Alexandre, participando com a gente aqui do painel regional. Volte mais vezes, tá certo? Obrigado, Edgar. Ao Heraldo sempre conosco, o Manuel Rogério também, nosso comentarista habitual, Daniela diariamente acompanhando a gente, a sua participação também. E segunda a sexta, painel ao vivo, né? 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Finais de semana você tem 2 encontros, 3 da tarde no sábado, 5 da tarde no domingo no weekend. Obrigado. Tchau.